Estamos analisando hoje o segundo parágrafo do resumo da doutrina de Sócrates e de Platão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse texto ele aborda a distinção entre a percepção da alma quando influenciada pelo corpo e quando centrada em sua própria natureza. Quando a alma se utiliza do corpo para compreender o mundo, ela se perde em meio às mudanças e instabilidades da matéria, como se estivesse embriagada, incapaz de discernir a verdade. Em contraste, ao voltar à sua própria essência, a alma se conecta com o que é puro, eterno e imortal, encontrando estabilidade e cessando seus transviamentos. Esse estado de conexão com o imutável é chamado de sabedoria por Platão. O texto critica a visão puramente material das coisas, afirmando que para compreendê-las verdadeiramente é necessário elevá-las a uma perspectiva espiritual. A verdadeira sabedoria, portanto, consiste em isolar a alma do corpo, enxergando o mundo com os olhos do espírito. Essa perspectiva coincide com os ensinamentos do Espiritismo, que enfatiza a primazia do espírito sobre a matéria e a importância da visão espiritual para a compreensão da realidade. Em resumo, o texto destaca a necessidade de transcender a visão da matéria para alcançar a verdadeira sabedoria, buscando a conexão com a essência imortal da alma. E Platão inicia: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. O que está querendo dizer com isso? Quando a gente usa só os sentidos do corpo, visão, audição, tato, para entender as coisas, a gente pode se enganar, a gente pode ficar confuso. E qual é a ligação disso com o espiritismo? Kardec explica que nossos sentidos nos mostram apenas a aparência das coisas. A verdadeira realidade, o mundo espiritual, só pode ser compreendido pela alma. Isso se relaciona com a ideia de que a alma precisa se libertar da influência exclusiva do corpo para alcançar o conhecimento verdadeiro. Tem vertigem, como se estivesse ébria, ou seja, como se estivesse bêbada, porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas à mudança. Bom, o que Platão está querendo dizer com isso? É como se a alma ficasse tonta, como se estivesse bebido demais, porque ela se apega às coisas que mudam o tempo todo. O Espiritismo ele ensina que o mundo material está em constante transformação. Então, apegos a bens materiais, à beleza física, ao poder são ilusórios, pois tudo isso é passageiro. A alma, ao se prender a essas coisas, experimenta uma instabilidade, uma vertigem, como descreve Platão. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. O que Platão está querendo dizer com isso? Mas quando a alma olha para dentro de si mesmo e ela se conecta com o que é puro, eterno e imortal, como a alma também é assim, ela se sente em casa e permanece ligada a isso o máximo possível. E Kardec, lógico, baseado nos ensinamentos do Espiritismo, reforça a natureza espiritual e imortal da alma. Quando a alma se volta para seu desenvolvimento moral e espiritual, ela se aproxima de sua verdadeira natureza e se conecta com um plano espiritual que é eterno. Cessam, então, os seus transviamentos.
pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é que se chama de sabedoria. Então, Platão fala o seguinte: olha, a alma, quando ela se conecta com o seu interior, ela para de se enganar, porque ela está ligada ao que não muda. E esse estado da alma, Platão chama de sabedoria. Para Kardec, a sabedoria no Espiritismo está ligada ao progresso moral. Quando a alma se liberta dos vícios e cultiva as virtudes, ela se aproxima da perfeição e encontra a verdadeira felicidade. Então, a união imutável pode ser entendida como a sintonia com as leis divinas, que são perfeitas e imutáveis. E agora passamos a analisar os comentários de Kardec sobre esse texto de Platão, né? E aí Kardec começa falando assim: ó, assim ilude a si mesmo o homem, que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. O que Kardec está querendo dizer com isso? Que quem vê as coisas só pelo lado material se engana. Essa frase conecta diretamente com a primeira frase de Platão. Qual é a primeira frase de Platão? Ó? A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Ou seja, ficar focando apenas no material vai nos levar a ilusões. Para as apreciar com justeza, tende a ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. O que Kardec está querendo dizer com isso? Que para entender as coisas direito, precisamos ver do ponto de vista espiritual. Aqui Kardec está completando Platão. Ver do alto significa usar a visão da alma, a compreensão espiritual que transcende a matéria. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. O que Kardec está querendo dizer com isso? Que quem tem sabedoria precisa separar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. E é essa chave da conexão entre os dois. Kardec não quer dizer separar fisicamente, mas sim dar prioridade à alma, ao desenvolvimento espiritual, em vez de se deixar dominar pelos desejos materiais. Ver com os olhos do espírito é usar a intuição, a consciência espiritual, a razão iluminada pela fé. É o que ensina o Espiritismo. Ou seja, Kardec finaliza deixando claro que essa visão que está alinhada com os princípios espíritas. E ele faz um convite para uma leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, do número 5, cujo título é O Ponto de Vista. Nessa leitura, Kardec fala que a fé na vida após a morte, ela vai proporcionar uma perspectiva mais ampla, enquanto a dúvida ou a descrença vai levar a um apego excessivo de bens materiais e a um estado de constante angústia. Então, para finalizar, a gente vai fazer um resumo rápido desse parágrafo e buscar entender quais foram os objetivos de Kardec ao inserir esse segundo parágrafo em resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Primeiro, os motivos de Kardec foram reforçar a ideia da imortalidade da alma. Platão já defendia a imortalidade da alma muito antes do Espiritismo. Isso valida a doutrina espírita. Ele também busca explicar a natureza da alma. Platão ajuda a entender que a alma é diferente do corpo, que ela é imaterial e busca o conhecimento verdadeiro. Mostrar a importância do desenvolvimento moral.
tanto Platão quanto Kardec enfatizam que a busca pela sabedoria, para Platão, e pelo progresso moral, para Kardec, são caminhos para a evolução espiritual. Ele busca unir filosofia, ciência e religião. Kardec busca harmonizar esses três pilares do conhecimento. A filosofia de Platão serve como uma ponte entre a razão e a fé. E, por último, tornar os ensinamentos mais compreensíveis. Então, ao usar um autor conhecido como Platão, Kardec facilita a compreensão dos conceitos complexos sobre a alma e o mundo espiritual. Resumindo, Kardec usou o pensamento de Platão para dar mais clareza e embasamento filosófico aos ensinamentos espíritas sobre a natureza da alma, sua busca pela verdade e a importância do desenvolvimento moral. Ele mostrou que a ideia que somos mais do que corpo físico já existia antes do espiritismo e que essa ideia se encaixa perfeitamente com a moral ensinada por Jesus.